Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes e a todos que nos assistem, muito boa tarde. Assim como nas outras sessões que antecederam a essa, vou falar hoje também de um outro projeto que apresentei e tive a alegria da aprovação aqui na Câmara Municipal, um projeto simbólico muito simples, mas didático, que é o projeto que proíbe o trote universitário nos logradouros, ou seja, nas ruas públicas no município de Blumenau. Hoje, no interior das universidades, o trote já é proibido. E se o telespectador fizer uma rápida pesquisa no Google, vai verificar que, infelizmente, já houve, inclusive, mortes de calouros, porque os veteranos aplicam cada trote que, inclusive, já culminaram com mortes de muitos calouros aqui no nosso país. Houve um caso emblemático quando uma mãe que trabalhava com faxina recebeu uma triste notícia no seu local de trabalho que o seu filho tinha entrado em estado de coma alcoólico em virtude de um trote desse, né? Por incrível que pareça, os veteranos eram do curso de medicina. Então, o que vereador Silvio Zimmermann, demais vereadores, quando a gente fala da desesperança, e é um assunto que vou falar hoje aqui, que o STF trouxe para a população brasileira, atitudes como essa também trazem. Então, no decorrer das próximas sessões, vou falar de alguns outros projetos nos logradouros públicos, nas ruas do nosso município, nas intermediações das universidades. Nós temos essa proibição, portanto, vamos fiscalizar. É inadmissível que um estudante que está se formando na universidade submeta um calouro, uma pessoa que está iniciando, um menino de 17, 18 anos, a beber até cair ou até entrar em estado de coma. Vamos promover o trote, que é aquele que faz com que os estudantes vão visitar os ancianatos, os asilos, vão pintar um muro, vão corrigir esses espaços que estão sendo afetados pela pichação, por exemplo. Esse tipo de trote nós aceitamos aqui na nossa cidade. Nós discutimos aqui, na nossa Câmara, no nosso Parlamento, algumas vezes, a nomenclatura ou o termo moção de repúdio. E nós estudamos até uma possibilidade de apresentar, quando a Câmara Municipal, algum vereador, achar que uma atitude, ou aqui na nossa cidade, ou no nosso estado, no nosso país, não esteja de acordo com a ordem, com a decência, com a ordem pública, enfim, que a Câmara Municipal possa apresentar essa moção, mas o termo repúdio, a gente, alguns vereadores, algumas pessoas da sociedade acham esse termo repúdio meio pesado. Mas eu não sei, senhoras e senhores, nós estamos ali estudando um texto para propor e para ficar registrado, sim, nos anais da história aqui da Câmara Municipal e nesse momento obscuro que o nosso país vive, estamos propondo uma moção de repúdio ao STF pela última decisão, que muitas pessoas até não sabem todos os objetivos por essa decisão, que tem essa decisão do STF, mas, em suma, nós vamos ter aí a possibilidade de ter cerca de 5.000 condenados em segunda instância soltos, estão presos, e eles têm agora a possibilidade de voltarem ao convívio social, voltar a roubar, fraudar os cofres públicos, praticar latrocínio e por aí vai. Então, nós precisamos, eu tenho até uma matéria aqui para ler, algumas pessoas não sabem, por exemplo, o porquê que muitas pessoas foram presas pela Operação Lava Jato, vereador Iens Mantal. Tem aqui um site da Exame que diz o seguinte: Lava Jato já recupera mais de 67 milhões que haviam sido desviados. O dinheiro recuperado pela Lava Jato tinha sido desviado durante celebração de contrato entre a Petrobras e a Odebrecht. Segundo a Procuradoria, os valores desviados em decorrência de crimes praticados para a celebração de contrato entre a Petrobras e a Odebrecht haviam sido direcionados a 3 condenados em uma ação penal. Esses 3 condenados, eles confessaram os seus crimes e, portanto, esse dinheiro
foi recuperado e depositado em uma conta judicial. Está dizendo aqui, os valores foram transferidos para contas judiciais vinculadas ao processo e integram os mais de 13 bilhões que são alvo de recuperação pela Lava Jato ao longo de 5 anos de operação, destaca a Procuradoria. Somente no primeiro semestre de 2019, o Ministério Público Federal recuperou efetivamente mais de 1,5 bilhão e apresentou 14 denúncias, número superior a 2018. Então, não resta dúvida que uma das intenções do STF é sepultar a Lava Jato. A Lava Jato, que já foi reconhecida pela sociedade brasileira, porque inclusive já teve denunciados e condenados que confessaram os seus crimes, que delataram inclusive políticos conhecidos do nosso país, alguns já condenados que agora estão soltos. E aí, nós vimos hoje em dia crianças e adolescentes nos questionando, nos perguntando o porquê, e nós ficamos sem explicação. Que convença, pelo menos, esses adolescentes e essas crianças que aprendem a não mentir, que aprendem que não podem roubar, que aprendem, vereador Matias, líder do governo, que devem obedecer os mais velhos, que devem obedecer aos professores, e aí ouvem e recebem um exemplo desses aí, da nossa maior instância do judiciário brasileiro, que é do STF. Concedo a parte. Com autorização do orador, concedo a parte ao vereador Alexandre Matias. Vereador Marcos da Rosa, parabenizá-lo pelo seu pronunciamento. É uma vergonha o que o STF fez na semana passada, tirando aí presos políticos da cadeia. E não estou falando somente do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não. Estou falando também do ex-governador de Minas Gerais, ex-filiado ao PSDB, o meu partido, Eduardo Azeredo, que deveria estar lá atrás das grades também, mas, em função dessa decisão do STF, teve a liberdade concedida. Nós tivemos um retrocesso muito grande com essa decisão e que agora nós precisamos cobrar dos nossos representantes na esfera federal a maior celeridade possível para a modificação na Constituição, para que isso seja incluído no texto da Constituição e a prisão em segunda instância possa efetivamente não dar margem para a interpretação da forma com que aconteceu. Porque o STF, num certo momento, definiu de uma forma, agora definiu de outra. Então, a gente tem que ter essa aprovação dessa emenda o mais rápido possível para tirar de vez esse entendimento e que os condenados em segunda instância possam voltar para o local de onde nunca deveriam ter saído. Concedo a Vossa Excelência 2 minutos. Muito obrigado, professor Gilson. Senhores vereadores, senhoras e senhores, apesar da tristeza, nasce também, vereador Matias, líder do governo, a quem agradeço pela parte, uma esperança no povo brasileiro. Porque alguns pensavam que alguns condenados sairiam da prisão e iriam para os braços da população e seriam ovacionados e seriam elogiados, e estão, na verdade, recebendo ovadas, chuva de ovos, literalmente. Estão sendo essas pessoas hostilizadas nos aeroportos do nosso país, porque essa manifestação da população que não admite mais esse tipo de situação, de falta de respeito com a população, com o erário público, não está mais sendo aceito. Portanto, nasce sim essa esperança no cidadão de bem, porque a Câmara dos Deputados e o Senado Federal vão ter que se movimentar e vão ter sim, vereador Matias, que fazer essa alteração para que não haja mais essa dubiedade na interpretação do STF. Além disso, vereador Caminho e demais vereadores que são juristas aqui nessa casa, que são advogados, enfim, nós precisamos sim acabar com essa indicação política para o STF, minha gente. Tem que passar através de concurso público. Tem lá ministro do STF que foi assessor político, que foi advogado de partido, que foi advogado de político a vida toda, que foi motorista de político e agora está lá, ganhou de presente, ad eterno,
uma vaguinha no STF. Está na cara que esse tipo de gente vai votar a favor do cidadão que está lá para livrá-lo da condenação e da prisão. Nós precisamos, sim, viver de forma íntegra e reta aqui na Câmara Municipal, em todas as câmaras do nosso país, não somente na área política, a área empresarial que estava aí macomunada também com os maus políticos, mas também precisamos cobrar, e é o que nós esperamos lá de Brasília. E por isso fica aqui, sim, a nossa moção, né, pelo menos aqui a minha fala de repúdio, vou propor, sim, uma moção de repúdio ao STF.